Boa noite a todos. Hoje, 19 de julho de 2016, estudo da obra Obreiros da Vida Eterna. Nós vamos iniciar hoje um novo capítulo. Aprendemos muito com Domênico, com todo aquele sofrimento, resultado das suas escolhas aqui na Terra, que em verdade uma revolta contra as leis divinas. E ele acabou perdendo toda uma encarnação que poderia ter sido grandiosa para a sua evolução. E aí agora é um novo recomeçar. E hoje nós vamos iniciar um novo capítulo, que é o capítulo 8, que retrata treva e sofrimento. Bora lá? Vamos lá. Treva e sofrimento. Completa a comissão de serviço de que Zenóbia se fazia acompanhar. Pusemos-nos em marcha, abeirando-nos do vale de treva e sofrimento. A sombra tornava-se, de novo, muito densa e não se conseguia divisar o recôncavo. Então, quando eles foram atender ao padre Domênico, ele conta que lá o ambiente já era um pouco mais claro. E vocês viram a situação do Domênico e o que Domênico tinha feito. Mas em compensação o espaço não era tão denso. Esse espaço que eles estão adentrando é muito mais denso. Então por aí você tem uma leve ideia desses corações, do que eles fizeram para estar nesse espaço, provocando um espaço tão denso e tão escuro. Porque o espaço que vivem, ele projeta a ação psíquica, vibracional de cada um. Isso só ocorre no mundo espiritual? Não. O espaço da nossa casa, ela projeta o que nós pensamos, o que nós cultivamos. É a psicosfera dela. A sombra se tornava, de novo, muito densa e não se conseguia divisar o recôncavo. Frases comovedoras, porém, subiam até nós. Subiam. Então é como se fossem assim, abismos, como ele chama, né? E o espaço que eles andavam era um pouco mais acima e subiam súplicas. Dolorosos ais, blasfêmias, imprecações que são súplicas. Imprecações são súplicas ou até mesmo roubos de pragas também. Guardavam ideia de que vastíssimo agrupamento de infelizes se rebocava, né? Se rebolava, se enrolavam no solo embaixo. Os impropérios infundiam receio. Contudo, os gemidos ecoavam-me angustiosamente na alma. Certo, os demais companheiros experimentavam análogas emoções, iguais, porque a irmã Zenóbia tomou a palavra esclarecendo. Os padecimentos que sentimos não se verificam à revelia da proteção divina. Incansáveis trabalhadores da verdade e do bem visitam seguidamente esses sítios, convocando os prisioneiros da rebeldia à necessária renovação espiritual. No entanto, retraem-se eles, revoltados e endurecidos no mal. Lamentam-se, suplicam e provocam compaixão. Raramente, alguns deles nos ouvem o apelo. Às vezes, intentamos impor-lhes o bem. Entretanto, quando retirados compulsoriamente do vale tenebroso, acusam-nos de violentadores e ingratos, fugindo ao nosso contato e influenciação. Então, eu não posso nem questionar. Poxa, pai, por que o senhor não ajuda esses nossos irmãos? Ele acabou de dizer que o auxílio chega, mas eles não estão predispostos à renovação. Tal qual nós reclamamos que às vezes a coisa não sai, a vida não sai do jeito que nós queríamos.
A gente reclama de determinadas coisas que a vida nos traz. E a gente pergunta, será que verdadeiramente nós não buscamos isso? Em verdade, sempre buscamos. A vida, ela dá o que nós ofertamos a ela. Então é sempre um processo de você busca e a vida te dá um retorno disso. Aí você diz, poxa, Conceição, quer dizer que a gente busca sofrimento? Não. A gente não busca sofrimento, a gente busca alegria. E aí essa alegria, pseudo-alegria, nos trouxe o quê? Sofrimento. E faz com que eu enxergue que o que eu achava que seria um paraíso, em verdade era um inferno. E aí ficou a lição. Então eu aprendi a lição sentindo o quê? Dor. Domênico era um espírito ainda perverso? Foi muito frio? Foi. Queria matar todas as mulheres porque ele não pôde ter a que ele queria? Ok, beleza. Esses espíritos estão em condições bem piores. Estão por quê? Pelo que fizeram. Então, se nós achamos que o que Domênico fez foi de ordem muito perversa, esses corações que estão nessa situação foi muito mais. Daí o nosso Senhor Jesus falar, haverá prantos e ranger de dentes. Então não adianta recolher essas criaturas. Para onde levar cada uma delas, o espaço psíquico dela vai continuar. E o espaço começa a se destruir em torno dela. Porque exterioriza o seu mundo interior. Entendeste? É como você levar alguém que não banhou, que está com mau cheiro terrível, e você pega essa criatura, coloca ela dentro de uma sala bem limpa. O que vai acontecer? Vai passar o mau cheiro dele? Não. Se ele não se limpar, não tem como passar o mau cheiro dele. Para onde ele for, o local mais chique possível, ele vai impregnar no ambiente o mau cheiro. Porque está impregnado nele. É necessário primeiro que ele se limpe, tome um bom banho, para poder realmente... Por isso que ele acabou de dizer assim. Agora vamos voltar. O André estava... Meu Deus, e agora? Tadinhos dele. Por que Deus não faz alguma coisa? Olha que sofrimento. E como ele diz, e não era só eu. Outros deveriam estar pensando. E Zenóbia, captando o pensamento dos espíritos superiores, né? Porque parece assim que Deus está sendo perverso. E a gente é bonzinho naquele momento. E a gente fala muito isso. Como é que Deus permite que essa criatura viva dessa forma? E você está ali olhando e não faz nada. Está querendo que Deus resolva. Ele diz assim, incansáveis trabalhadores da verdade. Então não é a verdade da tia Conceição, não é a verdade do João, não é a verdade da Osa, é a verdade divina, pautada nas leis. Isso é a verdade. Por isso que ele usou o termo aqui, verdade. Incansáveis trabalhadores da verdade e do bem visitam seguidamente esse sítio. Não é uma vez por mês, não. É constantemente eles estão visitando, convocando os prisioneiros. Eles estão presos. Um vale, existe esse espaço físico ou é tudo da criação da cabeça dela? Me explica. Fica numa dúvida em alguns momentos. Existe esse espaço físico que ele fala em sítio e aqui ele fala vale tenebroso. Tá. Olha só, lembra ainda há pouco nós falamos assim. Se eu pegar uma pessoa que está com mau cheiro e levá-la para uma sala super limpa, o que vai acontecer com a sala? Vai ficar impregnada com o mau cheiro, porque a criatura exala isso. Então tá. Quando nós falamos que é criação mental, eu percebi que as pessoas estavam pensando assim. Criação mental é a pessoa tá pensando só aqui dentro e a coisa está acontecendo. Não. Criação mental é ela atuando no meio e vai criando aquele espaço. É real. Você está entendendo? Você está entendendo? Então, essa pessoa, por exemplo, dentro da tua casa, você não enxerga. Mas tem ali um mundo psíquico, uma vibração. De repente, as tuas paredes, que pode estar branca, limpa, maravilhosa, psiquicamente, ela no mundo espiritual, ela no plasma, está impregnado
escura, feia. Você está entendendo? Mau cheiro. É a criação do grupo que está ali. Então, como eu estou encarnada, eu não consigo ver. Eu estou isolada do mundo material. É a mesma coisa você olhar para um corpo. Você olha para um corpo, nossa, uau! Que rapaz bonito, que menina bonita. Aí tu vai olhar para o perispírito, nossa, o negócio está complicado. O corpo perispiritual. Você está entendendo? Tu te entendeste agora? Então, esse vale é criação daquele grupo. Eles não têm como projetar um mar bonito. O próprio pensamento deles atrapalha da luz solar de entrar. Tamanho, densidade daquele espaço. Vocês entenderam agora? O que é a criação mental? A própria vibração. É como se fosse um tecido grosso. Entendeu? Tamanha densidade do pensamento, daquela coletividade. Vocês entenderam isso agora? Quando a gente fala em criação mental, a gente falava criação mental, a pessoa aí você estava idealizando que ele estava vivendo um ambiente de amor, de paz, mas a mente dele, não é isso. Aquele grupo que está ali por afinidade, que vibram. Como é que é essa separação? Eu vou desencarnar, eu vou para onde? Para onde eu vou? Para onde eu já estou. Convivendo com os iguais. Eu estou aqui encarnada, eu vibro com um grupo de espíritos. Quando eu sair do corpo, eu vou continuar com esse grupo. Agora, onde esse grupo está? É o espaço que eu vou. Da mesma forma, se eu vibro no bem, se eu trabalho no bem, se eu me fortaleço no bem, se eu faço um esforço para me superar e me tornar uma criatura melhor, eu estou vibrando com esse grupo de espíritos que está se desejando melhorar, se superar. Quando eu desencarnar, eu continuo com eles. Vibrando. Gente, a gente já está nesse grupo, vibrando com algum grupo. Tanto é que quando eu durmo, eu saio do corpo, eu vou me encontrar com quem? Com os meus afins. Eu vou me encontrar com os meus afins. Poxa, se eu gosto de estudar, tenho um desejo de me melhorar, me esforço, eu vou para o forrobodó à noite? Não vou. Agora, quando é que eu vou? Eu sou hipócrita. Eu vou para a casa espírita, bonitinho, sento, estudo, mas o pensamento, eu realizo tudo no meu pensamento. Faço coisas que tu nem imagina. Com quem que eu estou vibrando? Eu vou sair do corpo, eu vou para onde? Realizar os meus desejos mentais. Doeu? Entendemos? Então não basta só eu estar fingindo. Por isso, a Joana fala muito isso. Tudo começa no pensamento. E nós já estudamos no Evangelho que existe o pecado por pecado mal. E, gente, a gente pensa que é muito complicado. Isso torna muito difícil a evolução do espírito. Porque ele se impõe uma atitude externa, mas em compensação ele alimenta o vício dele mentalmente. Gente, isso é terrível. Então, se realmente eu tenho o desejo de me aperfeiçoar, de me superar, de me moralizar, obrigatoriamente eu tenho que vigiar a minha casa mental. Porque todo o processo de obsessão, ele inicia aqui, ó, na mente. Então eu tenho que estar constantemente na condição de um soldado fiel, vigiando o meu pensamento. Vigiando mesmo. Isso aqui é minha casa. Eu não posso deixar malfeitores entrar aqui dentro. Poxa, Conceição, quem são os malfeitores? Todos os pensamentos contrários à lei de Deus. E nem sempre esses pensamentos são de origem de uma obsessão. São pensamentos que me compraz, que está em mim. Em verdade, está em mim. Eles apenas o quê? Potencializam. Exatamente. Por que ele vem? Porque ele ainda está em mim. Como é que a gente faz esse processo? A gente diz assim, deixar de pensar, não vou pensar, vai resolver? Não, ele vai envolver. Existe um pensamento, se existe um pensamento, existe um desejo a ser educado. Então, o bom é termos maturidade para identificar o pensamento e conversar com ele. O que é isso, meu irmão? Isso é coisa que se pensa. Onde tu quer chegar? Isso é você falando com você mesmo. E se for um processo de uma ação espiritual, aproveita e já faz um diálogo fraterno com o espírito.
E o que é isso? Lembra do estudo lá do Obreiros da Vida Eterna? Vamos aprender. Ou então você diz, olha, eu não quero mais isso, eu estou cansado. Chega. E substitui. Olha, ao invés de pensar isso, vamos pensar isso aqui. Então, esse conversar terno e bondosamente é conversar mesmo. Se nós não fizermos isso, não vai haver uma autoeducação. Eu apenas vou estar sempre o quê? Sacudindo a cabeça e empurrando. Mas ele volta, empurra, ele volta, empurra, ele volta. É aquela brincadeira de João, né? Tem aquele boneco, é João? João teimoso, né? Vai e volta, vai e volta. Não, você tem que parar o João e dizer, pare. Você para e conversa. Evangelizar-se. É isso que nos falta. Por isso eu pego um estudo do Evangelho, eu estudo e faço uma o quê? Reflexão. Que é o que vocês estão fazendo. A gente está aqui estudando, a gente está só... É verdade. Deu para entender? Consegui responder, menina? Deu para entender agora, quando a gente fala em criação mental? Deu. Mas o bom desse esclarecimento é porque nós tiramos aquela ideia de que Deus criou aquele espaço para as suas criaturas. Deus só cria o belo. O que está deformado foi o dedinho do homem. Mas tudo que o Pai cria é perfeito. Porque Ele é perfeito, a obra dele é perfeita. Quando vai se desentortando, tu diz... O homem presunçoso, se achando maior do que Deus, foi querer tomar a frente. Gente, Deus é a inteligência suprema do universo. Sou eu que tenho que me submeter às leis dele. Eu não posso, nem devo querer que ele se submeta às minhas leis, ao meu querer. Então aconteceu, curva a cabeça e diga, seja feita a tua vontade. Porque a gente só sabe esse espaço que é que merece. Sim. Que esse espaço ao qual eles estão inseridos é o espaço que eles sempre viveram. Se eu estou fazendo a perversidade, eu estou vibrando com quem? Que tipo de vibração? Quem são os espíritos que estão nutrindo, ao qual eu também estou nutrindo? Não tem como. Isso para tudo, para a sensualidade, para o materialismo, para a avareza, para tudo nós vibramos. Para os depressivos. Você vibra, você fica naquele processo de autopiedade. Pra gula. Entendemos? Por isso é que ele diz assim, olha, ela diz, incansáveis trabalhadores da verdade e do bem visitam seguidamente esses sítios, estão sempre lá. No entanto, retraem-se eles, quem? Os pacientes, vamos chamar, os adoecidos, revoltados e endurecidos no mal. Eles se comprazem, lamentam-se. No entanto, retraem-se eles, revoltados e endurecidos no mal. Lamentam-se, suplicam e provocam até compaixão. Raramente, alguns deles nos ouvem o apelo. Raramente. Às vezes intentamos impor-lhes o bem. Impor-lhe, às vezes impor o bem. Olha o resultado que dá. Entretanto, quando retirados compulsoriamente do vale tenebroso, o que eles fazem? Acusam-no de violentos e ingratos. Estão querendo tirá-lo daquela situação. Então, o bem nunca será imposto. Se eles fizessem isso, eles estariam, esses espíritos, ao invés de auxiliar, estariam indo contra a lei divina, que é a lei do livre-arbítrio. E, gente, a melhor forma da criatura ser ajudado é quando ele olha assim e diz assim, me ajuda, cansei. E às vezes isso a pessoa tem que ir no último do último. Se não partir, enquanto for aquela coisa da imposição, eu quero que você fique bem, não vai ficar. A dor ainda não foi suficiente. Então não adianta, sabe, gente? Às vezes a gente se arvora a querer ajudar o outro, a querer fazer assim, mas o outro tá bem. Ele se compraz na vida que está levando. Não adianta. E agora, quando a criatura realmente cansa, ela diz, chega, não quero mais isso para mim.
Aí é a hora de ajudar. Embora o triste conteúdo da notificação, Zenóbia Nola fornecia, inflamada no espírito de serviço, a julgar pelo bom ânimo que transparecia de seus gestos e palavras. A negação deles Continuou a orientadora. não é motivo para qualquer negação de nossa parte. Lembremos-nos de que o esforço da natureza converte o carvão em diamante. Trabalhemos em benefício de todos os necessitados, procurando para o nosso espírito o divino dom de refletir os supremos desígnios. Façam-se as obras da vida não como queremos, mas como o Senhor determine. Grande é a beneficência do Pai para conosco. Repartamo-la em serviço de fraternidade e esclarecimento na harmonia comum. Esse parágrafo é interessante, é como se fosse assim, olha, se a gente quiser puxar, eles não vêm, ainda vão reclamar e xingar e bater na gente. Então deixa eles sofrerem. Por isso a frase dela, quando ela diz assim, a negação deles, de não quererem ajuda, não é motivo para qualquer negação de nossa parte. Vamos continuar aqui, perseverando, convidando, auxiliando a quem quiser. Então, o fato deles não desejarem, isso não quer dizer que nós não vamos deixar de estar aqui para estar ofertando. Lembremos-nos, aí vem essa frase fantástica. Lembremos-nos de que o esforço da natureza converte o carvão em diamante. Trabalhemos em benefício de todos os necessitados. Vamos estar aqui trabalhando, procurando para o nosso espírito o divino dom de refletir os supremos desígnios do Pai, que é de auxílio. Então ele diz assim, olha, nós vamos refletir o que Deus quer. É auxiliar a qualquer momento que o outro precisar. Não dá para impor. Se nós tentamos impor, eles acabam se revoltando. É como Deus faz com cada um de nós. Ele impõe o bem, porque um filho educado é uma coisa, um filho castrado é outra. Um filho educado é uma coisa, um filho com temor é outra. Se aquilo que é o temor sair de próximo, o filho vai mostrar as asinhas. É tal qual assim. O filho perto do pai é uma coisa, longe do pai pensa no capeta. Então o pai não o educou, apenas o castrou. Você vê muito isso. As meninas, os meninos, a juventude então perto da mãe e do pai é um santo. Se afastou, você vai conhecer a fé. Então está apenas castrado. Realmente não houve aquele processo de uma educação. Assim seria o nosso pai se ele tivesse nos castrado. Tanto é que ele não se mostra. O pai não se mostra. Na hora que a gente está aprontando, ele chega lá, peguei. Mas vem aquela vozinha aqui dentro, ó. Aí depois que a gente termina tudo, dá uma tristeza, dá aquilo que a gente diz, uma depressão, você coça a cabeça, porque a lei está onde? Façam-se as obras da vida, não como queremos, mas como o Senhor determina. Grande é a beneficência do Pai para conosco. Repartamo-la em serviço de fraternidade e esclarecimento, na harmonia comum. Recebemos tanto, vamos repartir. Em seguida, 10 cooperadores, obedecendo-lhe as ordens, acenderam focos de intensa luz. Então estava uma escuridão só. Tanto é que o André diz, nós ouvíamos gemidos e sabíamos que vinha de baixo do vale, mas não estava conseguindo enxergar nada. Agora acenderam um foco de luz. Imagina a gente numa cena dessa, hein? Contemplamos então, diz André Luiz, sensibilizados e surpresos, monstruoso quadro vivo. Vasta legião de sofredores cobria o fundo um pouco abaixo de nossos pés. A rampa que nos separava não era íngreme, mas compacto e enorme o lamaçal. Isso é criação de quem?
deles. Porque eles estão inseridos, mergulhados no plasma divino. E nós somos co-criadores. Por exemplo, quando eu direciono um pensamento para alguém, eu manipulo esse fluido, passa por mim, e que eu direciono para o outro. Então, se é pensamento de amor, eu me envolvo nesse amor. Por isso que diz, o bom não é ser amado, é amar. Porque quando você é amado, nem sempre você está em posse do sentimento do amor. Mas quando você ama, é você que está em posse desse sentimento. E a vibração começa em ti. Então, quando eu direciono o pensamento de amor, eu plasmo isso em mim e direciono para o meu irmão. Da mesma forma, quando eu estou com um pensamento de ódio, eu fico impregnada, a gente fica e se sente mal. Hoje eu tive um pique de raiva de manhã, que é como eu tinha que fazer assim, ó. E você fica mal, Por quê? Porque aquela vibração passou por quem? Antes de chegar lá, começou e passou em mim. Conceição e a outra vítima. Se a vítima, ao qual nós direcionamos, estiver em harmonia com Deus, não vai passar não. Mas se estiver na mesma sintonia de raiva e de ódio também para com a minha pessoa, vai receber. Mas boa parte ficou aonde ela começou. Entendemos isso? Então, nós estamos mergulhados e nós plasmamos. Então, eles com os seus pensamentos, é o ambiente que eles estão criando. Então, nós somos co-criadores. Nós pensamos, pode ser o que você pensar. Por isso, como é que é a vibração do planeta Terra? Como é? O que André fala quando está chegando na crosta terrestre? Densa. Pesada. Isso é resultado do quê? Nossos pensamentos. Entendemos? Em face da claridade brusca que eles acenderam, né? Muitas vozes suplicaram socorro, em frases angustiosas que nos cortavam a alma. Só para pensar. Cada um aqui expressa uma palavra de dor, de socorro, só para a gente sentir. Vai lá. Socorro, ajuda. Doeu? Você tem uma noção? Só que aqui a gente ainda fez brincando. Ai. A coisa deve ser. E foi baixinho, lá era gritando. Lá era gritando. Então, como ele diz, era desesperador ver isso. Valeu-me, Nossa Senhora. Meu Deus, me ajuda. Meu Deus. Meus irmãos. Muitas vozes suplicaram socorro em frases angustiosas que nos cortavam a alma. Outras, porém, faziam-se ouvir diferentes. Vociferavam, gritavam blasfêmias, ironias e condenações. Sai daqui, seus bandos disso, daquilo. Vão rir da gente. Olhando para os outros irmãos. Recomendou Zenóbia, por necessário ao êxito de nossos trabalhos, nos congregássemos todos, nos uníssemos todos em grupo exclusivo, de modo a infundir respeito e temor, olha só, nas perigosas entidades que ali se misturavam aos infelizes. Acrescentando, então tinha os infelizes e tinha os perigosos. Os adeptos da revolta e do desespero encontram-se igualmente aqui, compelindo-nos à severa atividade defensiva. São pobres desequilibrados que tentam induzir todas as situações à desarmonia em que vivem. Em seguida, solicitou ao padre Hipólito dirigisse apelo geral, em nome do Senhor, às vítimas do infortúnio, para que considerassem a necessidade de transformação íntima. O ex-sacerdote abriu o pequeno manual evangélico que carregava consigo e leu, na relação do apóstolo Lucas, a parábola do homem rico que se vestia de púrpura em regalada existência, enquanto o mendigo chaguento lhe batia em vão a porta da sensibilidade. Pronunciou alta e pausadamente
todos os versículos, desde o número 19 ao 31, do capítulo 16. E aí você vai ler para a gente, tá, Augusto? A gente quer ouvir também. Logo após, enchendo o expressivo silêncio, destacou a sentença: lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida. Constante do versículo 25. E disponha-se ao comentário quando certos gritos blasfematórios chegaram até nós, ameaçadores e sarcásticos. Mas vamos ouvir a citação de Lucas, só para a gente lembrar. Quantos evangelistas são? 4. Nós temos Lucas, João, Mateus e Marcos. Os 4 conheceram Jesus? Não. Quem conviveu com Jesus? Mateus, que é o Levi, e João. E aí nós temos Marcos, que não conheceu Jesus, e o que ele escreveu foi que ouviu de Pedro. E o nosso querido Lucas, que também não conheceu Jesus pessoalmente, o que ele escreveu foi a pesquisa que Paulo já havia feito, e obviamente mais o que somou com o que ele também pesquisou. E foi a pedido de Paulo. Então aqui será Lucas, o médico grego. Parábola do rico e de Lázaro. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho fino, deleitando-se a cada dia esplendidamente. E um pobre, de nome Lázaro, coberto de chagas, estava lançado junto ao portão dele, desejando saciar-se do que caía da mesa do rico. Além disso, os cães vinham lamber-lhes as chagas. E sucedeu que, ao morrer, o pobre e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No Hades, levantando os olhos, estando em tormento, viu Abraão de longe e Lázaro em seu seio. Isso é uma parábola, tá, gente? Ele, chamando-o, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Envia Lázaro para que mergulhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou aflito nesta chama. Disse Abraão: Filho, lembra-te as tuas boas, que ele coloca aqui entre aspas, coisas, durante a tua vida. E Lázaro, do mesmo modo, as coisas más. Agora ele está sendo consolado aqui, e tu estás aflito. Além disso tudo, foi estabelecido um grande abismo entre nós e vós, a fim de que os que queiram atravessar daqui para vós não possam, nem atravessem de lá para nós. Disse: sendo assim, peço a ti, Pai, que o envies para a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes testemunhe, a fim de que eles também não venham para este lugar de tormentos. Diz Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam a eles. Ele disse: não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos for até eles, se arrependerão. Disse-lhes: se não ouvem a Moisés e aos profetas, mesmo se alguém se levantar dentre os mortos, não serão persuadidos. Olha os mortos aqui falando. Olha que passagem interessante. Agora, por que o padre Hipólito escolheu exatamente esse versículo, essa parábola, para contar ali, dentro desse vale? Como se existe uma distância entre... Olha como a parábola O abismo, né? O abismo. Se existe um abismo entre Lázaro e você. Tu gozaste só de alegria na terra. Agora aqui tu está vendo sofrimento. E Lázaro foi muita dor. Lázaro expiou. Hoje Lázaro goza de alegria. Ele queria que pelo menos... olha a parábola diz. Lázaro estava na porta dele. Pedia pelo menos as migalhas da mesa e ele nem tu. Quantos não estão em nossas portas? Então, por que essa parábola? Talvez grande parte desse grupo foram os ricos na terra, que foram extremamente egocêntricos. E é a situação que eles estão.
Por isso quando Jesus falava, ele dizia assim: ai de vós, rico, ai de vós, as parábolas. Então ele sempre advertia, porque a riqueza, ela não é um mérito, ela é um benefício para que nós possamos despertar em nós o que há de melhor. A riqueza, o poder, é um recurso que o Papai do Céu nos dá para a gente aprender a compartilhar. Se eu começar a usar da riqueza apenas para o meu prazer, eu vou pagar um alto preço por isso. Então, por isso essa parábola. E a próxima qual é? Tem outra citação. Lembra-se do versículo 25? É dentro, né? Então, ele é ali fazendo o evangelho. Leu o evangelho. Quando ele começou a comentar, o que começou? Gritaria. Vamos junto. Fora! Fora! Abaixa a mentira do altar. Ataquemos de vez o Padre. Estamos bem, somos felizes. Não pedimos auxílio algum. Não precisamos de arengas. De discursos. Temos aqui o nosso céu. Vão para os infernos. Não queria nem ouvir o evangelho. Não queria ouvir as lições de Jesus. Os adversários gratuitos por quê? O que eles fizeram para ter provocado neles um adversário? Nada. Era um adversário gratuito. Os adversários gratuitos de nossa atuação não se limitaram ao vozerio perturbador. Bolas de substância negra começaram a cair ao nosso lado, partindo de vários pontos do abismo de dor. As redes. Exclamou Zenóbia, dirigindo-se a alguns colaboradores. Estendam as redes de defesa, isolando-nos o agrupamento. Porque eles não poderiam, na condição de um servo de nosso Pai, agredir. Então eles estavam sempre o quê? Se defendendo, se protegendo. As determinações foram cumpridas rapidamente. Redes luminosas desdobraram-se à nossa frente. Material esse especializado para o momento, em vista da sua elevada potência magnética, porque as bolas e as setas que nos eram atiradas detinham-se aí, paralisadas por misteriosa força. É tão interessante que na parábola, o rico, né, ele diz a parábola do rico, ele diz assim: Pai Abraão, manda os mortos ir lá falarem. Ele disse: olha, eles têm Moisés, têm os profetas e nada resolveu. Hoje nós poderíamos dizer: temos os profetas, temos a Moisés, temos a Jesus, temos aos Espíritos. E ainda estamos renitentes. E aí? Oi? Nós temos hoje o que ele pediu, os mortos, vindo e revelando. Mas a gente tem muito disso, a gente erra, né? A gente diz assim: poxa, mas eu não sabia. Sabia. A gente está sempre justificando. Eu não sabia. A diretora da casa transitória, afeita a ocorrências iguais àquela, estava acostumada. Fornecia-nos belo exemplo de firmeza e serenidade. Após organizar a defensiva, fez sinal ao pregador para que ele falasse. E o padre Hipólito, sobrepondo-se aos ruídos e insultos, iniciou o comentário com empolgante acento. Ele vai comentar a parábola. Vamos aprender com Hipólito. Irmãos, que vos prepareis para a recepção da luz divina é o nosso desejo fraternal. Reúnem-se aqui várias centenas de infortunados companheiros em precárias condições espirituais, de alma esfrangalhada pela dor, vencidos de aflição, suportando inomináveis padecimentos. Entregai-vos muita vez ao desalento, à rebeldia e ao desespero. Perturbada e desditosa, vossa mente não sabe se não fabricar pensamento de angústia destruidora. Alegais que as forças divinas vos esqueceram no vale fundo das trevas, e de negação em negação, transformai-vos gradativa e naturalmente
em perigosos gênios da sombra e do mal, personificando figuras diabólicas e assediando indistintamente as obras edificantes dos mensageiros do Pai. Cruéis perversões interiores modificam-vos o aspecto fisionômico. Não vos assemelhais às criaturas humanas que fostes, repletas de dons divinos, e sim a imagens vivas das regiões infernais, infundindo compaixão aos bons, receio e pavor aos mais tímidos. Que interessante. Você imagina, Conceição, você vai fazer uma palestra. Ah, legal. Aonde? No Vale. Com todo mundo gritando, berrando, jogando lama sobre você. Você já pensaste? Ele está fazendo essa palestra aqui, ele está comentando o estudo do Evangelho para esse grupo. E ele vai explicando a situação para cada um deles. Vamos voltar um pouquinho? Irmãos, que vos prepareis para a recepção da luz divina. Esse é o nosso desejo fraternal. Já inicia fazendo vamos dizer assim, uma convocação e ao mesmo tempo cumprimentando a cada um. Ele diz assim, que reúne-se aqui várias centenas, então não é nem um nem dois, várias centenas, imagina, de infortunados companheiros. Ele coloca em uma precárias condições espirituais. A alma está em frangalho pela dor, vencidos pela aflição, suportando inominável, não tem nem como dar nome, padecimentos. Entregai-vos muitas vezes ao desalento, não tem mais jeito, não tem mais como sair daqui, à rebeldia e ao desespero. A mente perturbada e desditosa, a mente não sabe senão fabricar pensamento de angústia destruidor. Pode observar quando nós estamos experienciando um inferno mental. Esse inferno mental pode se originar pelo ciúme, pela sexolatria, pelo materialismo, pelo apego aos bens. Você pode ver, se você tem apego aos bens, você acha que sempre tem alguém te roubando, tem alguém te roubando, tem alguém te roubando. O que vai pensar? É um inferno. E a pessoa nutre aquele pensamento e não tem como sair daquilo. Não consegue. Os ciúmes, a pessoa fica, ela só pensa. É uma monoideia. Fica alimentando aquilo o dia todo. É desesperador. Uma auto-obsessão, né? Perturbada e desditosa, a vossa mente não sabe senão fabricar pensamentos de angústia, de uma angústia o quê? Destruidora. Por isso a necessidade da intercessão. Mas é necessário que a criatura queira. Alegais que as forças... Vocês já passaram por isso? Em que você não consegue fabricar outro pensamento? Que aí você liga para um irmão e diz assim, me acode. Ou então você tem a ideia de pegar pelo menos um livro, mas às vezes você carrega uma dificuldade enorme de concentração. Você tem que procurar alguém para junto fazer uma prece, tomar um passe e vomitar através do diálogo. Senão a pessoa não sai. Constantemente. É terrível. Pensamentos de angústia. Alegais que as forças divinas vos esqueceram no vale fundo das trevas. E de negação em negação, o que acontece? Transformai-vos gradativa e de forma natural, porque você está nutrindo esse pensamento, em perigosos gênios da sombra e do mal, personificando figuras diabólicas. Vai criando forma demoníaca, olhos, mãos, dente, vai se deformando. Meus irmãos, encarnado eu faço isso. Se nós tivéssemos olhos de ver muitos que estão engravatados, a gente ia sair correndo. Muito rosto bonitinho, a gente ia se desesperar. Porque o corpo perispiritual está deformado, é diabólico. Poxa, Conceição, como é que eu vou saber? Escuta as ideias do outro. Presta atenção nos desejos do outro. E aí você tem uma pálida ideia do seu campo vibracional.
personificando figuras diabólicas e assediando indistintamente as obras edificantes do mensageiro do Pai. Porque ele, assim, como eu não vivo a felicidade dos justos, eu vou atrapalhar a felicidade deles. Se eu não a possuo, não vou deixar ninguém possuir. E aí começa esse trabalho, por pura rebeldia mesmo. Olha lá, gente. Cruéis perversões interiores modificam-vos o aspecto fisionômico, vai deformando. Minha irmã Estela, certa feita, no carnaval, estava num clube desses, e ela sempre foi muito tranquila. E ela ficou sentada observando o povo dançar. E ela botou o olho e viu que em meio à multidão, em meio àquele grupo, tinha um homem que pulava muito, mas estava de costa. Ela conta isso, ela tem pavor. E aquele homem pulando, ela começou a olhar atenção, ele virou para ela. Quando virou, ela disse que ela viu o capeta. Mana, os olhos dele eram vermelhos. Ele sorriu para mim com dentes caninos. Eu fiquei tão... Até hoje ela não vai para carnaval. E ele pulava ali mais do que todo mundo. E a gente estudando os livros de André Luiz, a gente vai se deparar... Aqui a gente vai se deparar com um caso desse. E ela não é médio vidente. Foi o que a gente chama de uma aparição. Cruéis perversões. Não vos assemelhais às criaturas humanas que fortes. Ou seja, eles não têm mais absolutamente nenhuma semelhança com o corpo humano. Por isso que ele falou lá atrás que era um espaço assim tenebroso. A visão, por isso que o André disse, olha, a visão que nós tivemos depois que ligaram as chamas foi: não vos assemelhais às criaturas humanas que fortes, repletas de dons divinos, e sim a imagem viva das regiões infernais, infundindo compaixão aos bons, receio e pavor aos mais tímidos. E aí nós vamos parar aí, lendo novamente da parábola. Ele, chamando-o, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Envia Lázaro para que mergulhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou aflito nesta chama. Disse Abraão: Filho, lembra-te as tuas coisas boas durante a tua vida, e Lázaro, do mesmo modo, as coisas más. Agora ele está sendo consolado aqui e tu estás aflito. Além disso tudo, foi estabelecido um grande abismo entre nós e vós, a fim de que os que queiram atravessar daqui para vós não possam. Eles tinham como atuar sobre eles, impor o bem a eles? Não. Nem atravessem de lá para nós. Disse: sendo assim, peço a ti, pai Abraão, que o envies para a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes testemunhe, a fim de que eles também não venham para este lugar de tormentos. Diz Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam a eles. Ele disse: não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos for até eles, se arrependerão. Disse-lhe: se não ouvem a Moisés, se não ouvem aos profetas, se não ouvem ao Cristo, se não ouvem aos Espíritos, mesmo se alguém se levantar dentre os mortos, não serão persuadidos. Essa tradução é do Haroldo Dutra Dias. Meus irmãos, alguma pergunta ou algum comentário? Foi bom o estudo? Alguma pergunta? Vocês aprenderam? Mandou Moisés? Mandou os profetas? Alguma pergunta? Não? Podemos orar para ir para casa? Vamos orar então? Então vamos agradecer a Jesus? Amor querido, nosso amor, nossa vida. Quanto amor, Jesus, por cada um de nós. Quanta paciência e perseverança com cada um de nós. Quando olhamos um pouco para o nosso passado, através da própria leitura,
da própria história, verificamos, Senhor da vida, há quantos séculos repetimos os mesmos erros. Mandar-te os profetas, a Moisés. O Senhor, amor querido, veio pessoalmente para nos ensinar e agora nos envia os Espíritos, as pedras, o Consolador prometido. Tudo isso, Senhor da vida, para que cada um de nós possamos despertar, acordar, para servir, para ser útil, para amar. Muito obrigada, Senhor, pelas lições dessa noite, pela inspiração que nos foi dada, pelo amparo espiritual que recebemos e pelo teu amor, Senhor, por cada um de nós. Que nós possamos, Jesus, nos comprometer com a nossa própria consciência para fazermos um esforço diário para nos auto-evangelizar. Obrigado, amor de nossa vida. Obrigado, amigos espirituais, pela presença de cada um de vocês. E muito obrigada, Pai, Deus Criador, pela vida em cada um de nós.